seja, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Pedro fala em uma das suas cartas que sem domínio próprio ninguém chegará à morada dos céus. E Isaías, no capítulo 8, no verso 20, ele apresenta que se sem a lei e sem o testemunho ninguém verá a alva, ou seja, ninguém verá o céu. Sem a lei, se a lei e o testemunho não falarem, de maneira nenhuma verás a alva. Ora, se a lei de Deus não falarem, ou seja, por intermédio do testemunho do servo de Deus, como é que a pessoa pode alcançar o céu? Então, tirar a lei de um testemunho seu, a lei é uma forma de dizer aonde a pessoa está errando, onde a pessoa está acertando, e o testemunho, ele fala, o seu testemunho fala mais alto. Agora, existe um pecado que ele não é perdoado. E esse pecado, Jesus apresentou às pessoas, porque existem pessoas que defendem que o Espírito Santo, ele é uma força atuante de Deus, ele é o poder de Deus. Agora, pode a pessoa pecar contra uma força, contra um poder? Veja bem, que diz o seguinte: por isso eu afirmo a vocês, Mateus 12:31, que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Veja a separação de Deus aí. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. A pergunta é se fazer: se a pessoa pode pecar contra Deus e não pode pecar contra o Espírito Santo, como é que eu posso dizer que o Espírito Santo é uma força de Deus ou um poder de Deus? Se a pessoa não pode pecar contra o Espírito Santo. Jesus aí está apresentando justamente um ser distinto, separado. E por que não pecar contra ele? É uma pergunta a se fazer também. Porque hoje em dia ele está atuando na vida do homem. Ele está mostrando ao homem. Ele está convencendo o homem. Ele está tentando trazer para o homem o conhecimento pleno com relação à salvação. E aí um homem pecado, imperdoável, é a rejeição desse conhecimento, do que Deus quer melhor para a sua vida. E a advertência de Jesus, ela é bem clara. E existe outra advertência na Bíblia para aqueles que rejeitam o Espírito Santo verdadeiro. E isso está em Efésios 4:30. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 4:30. 4:30 diz o seguinte: e não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo ódio, 31, e toda raiva, nada de gritarias. Olha bem aí a observação. As pessoas gritam na igreja, fazem aquele barulho, fazem reuniões de quermesse, reuniões de bingo, e procuram fazer com que as pessoas doem dinheiro, e eles choram, eles clamam, eles dizem que o poder do Espírito Santo está atuando nessas igrejas. Cuidado, meus amigos, para vocês não serem enganados.
E aqui diz o seguinte também: insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, é uma advertência à rejeição do Espírito Santo verdadeiro, é justamente não viver com gritaria, com bagunça. Isso é o recebimento do Espírito Santo na vida do crente. Alegar que o Espírito Santo, ele quando a pessoa recebe, ele fica inquieto, ele tem que gritar, clamar. Isso é uma mentira que até posso dizer exagerada. E lá no 1 Tessalonicenses 5, verso 19, também nos dá uma advertência com relação ao cristão verdadeiro que recebe o Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Primeiro diz assim no verso 19. Isso aí que eu acabei de ler foi o verso 20. Diz assim: não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Não despreze as profecias, examine tudo, fique com o que é bom, evite todo tipo de mal. Ora, além de a pessoa estar recebendo o Espírito Santo e não faça com que ele entristeça, as pessoas que realmente estão ligadas ao Espírito de Deus, que receberam o batismo do Espírito Santo, elas não rejeitam as profecias. Elas procuram analisar as profecias. O Espírito Santo revela-se de várias maneiras, amigos, em diferentes lugares, com diferentes pessoas, com diferentes resultados. Veja alguns exemplos. Bezalel, Êxodo 31, do 2 a 5. Balaão, Números 23, 5 a 24. 24, do 1 a 25. Gideão, Juízes 6, 34. 7, 22. Sansão, Juízes 15, 14. Saul, 1 Samuel 10, 6. Simeão, Lucas 2, do 25 a 32. Pedro, Atos 4, do 8 a 12. Estevão, Atos 7, 55 e 56. Saulo, Atos 13, 9 a 12. Então, amigos, isso aí, o Espírito Santo ele trabalha de várias maneiras. Existem maneiras que para nós são difíceis de se compreender, mas ele tem seus objetivos. No caso de Paulo seria o maior apóstolo de Cristo. Paulo iria levar a mensagem a todo mundo, ou seja, o mundo da época. E para tal, o Espírito Santo tinha que fazer uma obra na vida de Paulo. Quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ela não fica pulando, gritando, e muito menos dançando. Quando o Espírito Santo desce a pessoa, é levada ao arrependimento, é levada a orar e pedir misericórdia a Deus, amigos. É levada a estudar a Bíblia, orar, testemunhar, evangelizar. Mas ao contrário disso, o diabo confunde a cabeça das pessoas, para eles misturarem a verdade com o erro. Elas rejeitam os 10 mandamentos e ainda acham que recebe o Espírito Santo.
e fazem coisas que fazem por aí, é gritar, dançar, pular, falar em línguas estranhas. Essa língua é estranha até para o próprio inimigo, hein? Amigo, em no nome de Jesus, o Espírito de Deus está falando a você. Diz assim, ó, entre aspas. Você abre a Bíblia e você vai ver o que diz lá. Diz assim, aí, lá em Hebreus 3, 7 a 8, diz assim, ó: hoje, se ouvires a sua voz, não endurecerás o vosso coração. O Espírito Santo, amigos, Espírito da verdade, o guiará toda a verdade. Ore a Deus e peça que Ele ilumine seu coração para que você seja uma pessoa diferente, que saiba que nunca mais você será enganado. Agora eu te faço uma pergunta: você deseja ser guiado pelo Espírito Santo para seguir a verdade e descobrir os lindos planos que Deus tem na sua vida? Ou você vai ficar ainda rejeitando e achando que o que você recebe é o Espírito Santo? Essa língua estranha, por exemplo. Alegar que você tem o Espírito Santo e fala em línguas, mas uma língua que nem você mesmo compreende, é estar completamente equivocado. O Espírito Santo, ele quer fazer uma obra de mudança na sua vida, de direção, quer te dar conforto, tranquilidade, paz, mansidão, generosidade, mas ele quer convencer a você, talvez, do erro que você ainda está. Ele quer fazer com que você conheça totalmente a verdade de Deus. Para isso, ele mostra, ele ilumina a sua mente. Ore a Deus, procure-o nas Escrituras, estude mais. Errais não conhecendo o poder das Escrituras e o poder de Deus, disse Jesus. Se ouvires a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Hebreus 3, 7 e 8. O Espírito Santo, ele causa na pessoa uma mudança total. E eu gostaria de fazer com vocês uma oração assim: Pai que habita nos céus, que estamos mais uma vez para junto poder te agradecer pelo dom que tu nos deste, por ter derramado teu Filho e através do teu Filho ele ter nos dado o Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, entender, compreender que a tua verdade que tu nos enviaste através do teu Filho e através do Espírito Santo, para que nós possamos compreender mais e mais sobre este assunto e o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Obrigado por tu estar nos ensinando a como proceder na nossa vida, a como estudar a tua palavra, a como examinar a tua mensagem. Obrigado por tu ser bondoso para com nós, carinhoso. Transforma, Senhor, a nossa vida, dando a nós uma mente capacitada para que nós possamos entender o que tu queres que nós entendamos. Derrama sobre cada um de nós o poder do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos entender do juízo, da justiça, da misericórdia. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nós somos indignos diante da tua face, mas habita em nós, para que nós sejamos transformados pelo teu poder. Tudo isso
tudo isto, nós te pedimos, não que nós sejamos merecedores, mas pelo teu Filho amado Jesus, que derramou sangue e pagou um preço muito alto por nós. É no nome dele que te pedimos. Amém. Bom, em breve falarei mais sobre o Espírito Santo. Até mais e um bom dia para todos. Tchau.